Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programando com o André. Eu hoje estou aqui para falar um bocado em seguimento do vídeo anterior sobre a IA para a aprendizagem. Eh, eu, como vocês sabem, eu cheguei a fazer como o outro canal de YouTube fez, de usar a IA para aprender. E eu decidi, experimentar a ideia dele, que achei interessante e pronto. Agora, hoje eu quero falar-vos de umas coisas. Eu comecei passo a passo. Primeiro comecei desde o início ah, a fazer, a fazer sempre. Fazer desde o início do Node, desde o console log até às APIs, aos testes de integração. Eu neste momento estou em testes de integração e quero-vos falar o processo que tive que passar até aí. Primeiro, antes de ir para o Express, eh, aprendi uma coisa importante. Antes de vocês aprenderem Express, vocês devem primeiro aprender a programar uma API sem Express, porque vocês aí vão aprender a fazer as coisas e vão aprender a lógica do que está por trás. E isso é muito interessante. E é isso que o chat, em determinado momento, por exemplo, já não me lembro onde é que foi, ele falou que o melhor é usar o HTTP para fazer a API e depois é que se vai para o Express. Cheguei à parte de base de dados e eu quero vos falar que a parte de base de dados foi um pouco complicada, por assim dizer, porque tínhamos que usar Prisma. E a pergunta é: o que é o Prisma? Prisma é uma ORM, basicamente um ORM, Object Relational Mapper, é uma, é uma camada de abstração, permite-vos conectar várias bases de dados e permite-vos fazer queries sem necessidade de escrever comandos SQL. Isso, por um lado, é super bom. Super bom. Acho que é interessante. Vocês nas empresas vão utilizar o ORM. Neste caso, o ORM, vamos dizer que é o Entity Framework, vamos dizer assim. O Prisma é o Entity Framework do Node. Vocês têm vários, têm o TypeORM, têm o Sequelize, têm o Prisma. Mas há uma coisa que eu notei e o ChatGPT faz. O ChatGPT sugeriu usar o Prisma. Mas sendo que a gente não vamos estar a discutir qual é a tecnologia que é melhor ou qual é pior, a única coisa que eu acho vocês devem aprender todo tipo de tecnologias, independentemente se a tecnologia é boa ou má. Que vocês, por exemplo, se forem trabalhar com sistemas legados, provavelmente trabalharão com Sequelize, ou com Prisma, ou com outra coisa qualquer. Não interessa. O... Mas não se prendam às ferramentas, ok? O Prisma é um exemplo, mas eu quero falar aqui a história do Prisma, porque se vocês forem ver muitos tutoriais no YouTube que vos ensinam, por exemplo, a utilizar o Node para escrever APIs e isso tudo, vocês vão de reparar que o Prisma parece fácil de configurar. E é fácil. É fácil, não diria muito fácil, porque naquela altura que fizeram o vídeo era fácil,
muito fácil. Mas agora, ao longo do tempo, o Prisma foi-se atualizando. E o que é que aconteceu? O Prisma começou a, começou a ficar muito complicado de configurar. E lá está. Eu tive às turras com o chat GPT até conseguir meter o Prisma a bombar, a carburar. Super complicado. E eu, não, e eu consegui, mas vou-vos dizer uma coisa. A documentação sugere-vos usar TypeScript, certo? Eu tive que passar todos os ficheiros em JavaScript que eu tinha para TypeScript, porque o, o, o Prisma, se vocês forem ver a documentação atual, se vocês forem ver a documentação atual, vou-vos mostrar o que é que aparece. Prisma JavaScript. Pronto. Antes aparecia-me. Vou pôr assim: Prisma suporta JavaScript. Vejam o que é que aparece. Sim, o Prisma suporta JavaScript. Aquilo que eu vos expliquei, compatível com JavaScript, TypeScript. Vejam, vejam isto. JavaScript, TypeScript. Se carregarem JavaScript, vejam, vejam só os exemplos de código que aparece. E eu vou-vos mostrar. Ora, Express, por exemplo. O que é que tem. Vocês o que é que estão a ver aqui? TypeScript, correto? Vocês veem alguma coisa em JavaScript aqui? Não. Vocês aqui não têm nada em TypeScript, em JavaScript. Vejam agora a documentação. O que é que aparece na documentação do, do Postgres? Do Prisma com Postgres. Vejam só a documentação, o quanto é complicado. Se eu puser aqui Kickstart, ele vai mandar para o Prisma Postgres. Reparem, aqui tem várias coisas, pede-vos para instalar o TypeScript. Vou-vos fazer uma pergunta. Vocês veem alguma coisa em JavaScript? Não. Eu não estou a ver aqui nada em JavaScript. E isto para vos dizer o quê? Vocês, hoje em dia, o Prisma, vocês têm que usar com TypeScript. Reparem, tudo TypeScript. Não há nada em JavaScript. O que é mais estranho ainda. A biblioteca Prisma dizer que suporta JavaScript, sendo que o suporte que eles dão é TypeScript. O que é uma treta, porque eu fiquei horas e horas a matar-me com isto. E, e reparem, reparem, eu tive que andar aí a tentar a tentar pôr isto a funcionar porque a versão antiga passava um parâmetro, a versão nova passava outro parâmetro e, e comecei a perceber que este adapter que vocês passam aqui no Prisma Client é obrigatório. É obrigatório se vocês querem meter a vossa API, a vossa base de dados a funcionar. Ok? Eu tive que andar aqui, já deu um erro diferente, já apareceu-me sempre o mesmo erro mesmo com TypeScript. Pensei que era JavaScript, mas era o TypeScript. E é super, super, super complicado de configurar o Prisma. Eu, vocês vão ver, vocês procurem tutoriais de Node que falem que utilizem o Prisma como ORM. Vocês vão ver
que aquilo é muito fácil de configurar, muito fácil, muito fácil. Mas os tutoriais, mas os tutoriais é em versões antigas. Se vocês fossem fazer tutoriais agora, vocês iam ter que perder muito tempo a tentar perceber o que é que está a acontecer aqui. E vocês tinham que estar a perceber, vocês tinham que mandar aqui prompts para o chat até conseguirem meter isto a funcionar. E como é que eu consegui meter a funcionar? Perguntam vocês. Basicamente, vocês estão a ver aqui o prisma, o esquema do prisma. Reparem, vocês têm aqui o client, têm aqui o model. Este model é o objeto. Depois temos aqui este provider, quando vocês mandam o TypeScript, mandam o Prisma gerar as coisas, bem em client. Mas vocês têm que mudar para client.js, ok? Mudam para client.js e depois, aquele parâmetro output que aparece aqui, tirar esse parâmetro output. Porque assim, ao fazerem ao tirarem o parâmetro output, ele vai-vos gerar o código do Prisma no Node Modules. Ponto. Vocês têm que rodar vários comandos para pôr isto a funcionar. Ok? Por isso, lá está. Eu estive a explorar e foi essa conclusão que eu cheguei. Porque de resto, isto é super complicado de utilizar. Super, super, super complicado. Percebem? E reparem, eu tive que criar também um adapter. Reparem, eu aqui usei as functions, tive que criar um adapter para, para o Postgres. Vocês na versão antiga, vocês não tinham nada que fazer isto. Vocês não eram obrigados a fazer isto. E reparem numa coisa, mais uma coisa que vocês têm de ter cuidado ao verem os tutoriais que aparecem por aí. Porque hoje em dia isto está completamente diferente. Completamente. E, e é isto que têm que ter muito cuidado. Depois, passei à fase de testes de integração. Os testes de integração, basicamente, a nível profissional, vocês devem gerar sempre uma base de dados de testes. Lá está. Uma outra coisa que é complicado, não é complicado, mas é um bocadinho. Vocês têm que ter dois, dois ficheiros de ambiente, porque o Prisma eh, só permite, com a configuração normal, só permite utilizar o, um URL, correto? Então, vocês aqui, se quisessem, por exemplo, pôr em teste, ambientes de testes, vocês tinham que colocar if não sei umas quantas aqui e depois fazer depois associar o URL de testes ao URL de pronto aos testes unitários, os testes de integração neste caso. E pronto, como é que eu fiz essa parte de criar a base de dados de teste? Basicamente usei o chamado export. Ok, se vocês estiverem a utilizar Linux, vocês usam export. Se vocês estiverem a utilizar Windows, vocês usam set. Ok? Porque isto vai-vos definir uma variável de ambiente que depois vocês vão poder, depois no vosso Postgres ou no vosso MySQL, no vosso SQLite, vocês vão criar
uma base de dados, uma base de dados nova, e vocês vão correr as migrations para dentro dessa base de dados. Por isso, por isso, vocês o que é que vão fazer? Ao correr as migrations, vocês criam a base de dados de teste. Depois das bases de dados de teste, vocês podem fazer os vossos testes unitários que não dá problema nenhum. A base de dados que ele vai vos ler é esta, de teste. Em vez de ler, esta que é, vamos dizer que é de produção. Por isso, vocês têm de ter muito cuidado. Têm de ter muito cuidado com isto. Porque é complicado. Outra coisa que eu tive que passar e para tentar resolver o problema do Prisma. Tive que andar a mexer em TS configs, experimentar configurações diferentes e lá está. Porque as configurações agora do TypeScript estão completamente bugadas. Bugadas mesmo. Porque não, eu é assim, a maneira como eu aprendi TypeScript é completamente diferente da maneira que agora o TypeScript é gerado. Se calhar até tem alguma lógica, não sei. Terá alguma lógica? Não sei. Mas acho que está complicado para usar TypeScript. Complicado. Porque vem aquela coisa do verbatim sintaxe e tem coisa muito complicada. Mesmo muito complicada. E faz sentido. Acho que faz sentido. Mas acho que faz sentido, mas estão a complicar muito. O TypeScript está complicado de se programar, intragável mesmo, porque tive que vocês têm que adicionar type, têm que mudar o package JSON, antes vocês não tinham que fazer nada disso. Eu lembro-me de programar em TypeScript há um ano atrás, está completamente modificado, mesmo completamente modificado. E por isso, lá está. Eu percebo, faz sentido, as APIs têm que ser modernizadas, mas é complicado vocês fazerem isto. Vocês têm que andar aí a matar no chat GPT até conseguir. E por isso é super complicado. Vejam só a complexidade disto. Crossenv, Node-env, depois vem Experimental Models e muita coisa por aí no meio. Isto está super, super, super complicado. Super complicado mesmo. Isto, por isso, vejam o tempo que eu tive a perder para meter isto a funcionar. Isto a funcionar mesmo. Depois o que é que aconteceu? O TypeScript dava erros, ora precisava do ponto TS, ora não precisava do ponto TS, era bugadíssimo para caraças, bugadíssimo para caraças. E eu perdi imenso tempo com isto. Até que finalmente fiz os testes de integração. Os testes de integração foram foram simples. É muito fácil fazer testes de integração. Vocês podem usar uma biblioteca que já faz isso, que é o Supertest. O Supertest permite fazer chamadas à API sem rodar a API. Reparem numa coisa. Reparem numa coisa. Vocês podiam correr a API primeiro e depois usar o Axios. É outra alternativa. Mas esta do Supertest é melhor. Prefiro esta. Porque o Supertest já vem pronto para os testes de integração e lá está.
esta parte aqui, eu tive que fazer vários refactorings. Fiz um refactoring meio que para Clean Architecture, usando funções. Reparem vou-vos dar aqui o exemplo do serviço, o user service. Se repararem, não depende do Prisma, depende de uma interface que implementa o Prisma. Eu fiz uma interfacezinha, porque depois eu também tenho testes unitários. Para cada função tenho testes unitários. E, e é isso. Fiz vários testes. Funcionou. Funcionou. Está tudo a rodar. Vocês vão ver aqui. Vou fazer correr os testes unitários. Reparem o que vai aparecer. Aparece-vos os testes direitinhos. E depois ainda aparece aqui o, o como é que é? O coverage. Pois ainda vos aparece aqui o coverage. Este coverage é interessante porque permite saber se a função que vocês estão a, a testar, está completamente testada. Vocês, é a partir daqui que vocês vão saber que testes é que vão ter que fazer. E isto pode ser interessante, por exemplo, em situações de CI/CD, hum, em situações de CI/CD, por exemplo, vocês mostrarem um relatório de, de coverage, vocês vão conseguir saber o que é que está coberto pelos testes. E isto é super interessante ter ter esta informaçãozinha. Aconselho-vos, porque vocês até podem até fazer uma coisa, se os testes estiverem todos, como é que eu ia dizer, hum, todos testados, vocês até podem pegar neste coverage, deixa eu ver, reparem neste coverage e através deste coverage vocês até podem podem gerar o podem ver podem dizer assim, se o coverage estiver abaixo de não sei quantos, o teste, o CI/CD falha. Vocês podem, se calhar até existe aqui programas que permitem fazer isso. Eu nunca fiz isso, mas já ouvi dizer dos chamados thresholds que permitem fazer isso, mas não estou a ver neste momento o que é que possa, por exemplo, dizer assim, dizer que os testes, esta questão dos testes, de ver do coverage ser abaixo de não sei quanto tempo, não sei quanto por cento, e depois se for abaixo de não sei quanto por cento, barrar o teste. Mas isso há coisas, deve ser configurações que dá para fazer, mas isso para outro assunto. E pronto, tem uma API funcional, muito funcional. É uma API simples, recebe o nome de um utilizador e faz para lá, e ele mete para lá numa base de dados. É um crudezinho, um crude simples, não é um crude completo, são só três APIs e depois é assim. A próxima fase do chat GPT é a API da autenticação. Ele vai ensinar a fazer a API da autenticação. Já ouvi aqui a falar aqui em cima.
como podem ver, autenticação, JWT, middleware de out, hash de password, bcrypt. Reparem o que é que aparece aqui. Portanto, vamos criar no próximo módulo deste desta orientação que o ChatGPT está a dar será a autenticação e, e é isso. Eu com isto eu aprendi algumas coisas, aprendi a configurar o Prisma mesmo à marretada, foi complicado. Tive que andar aí a fazer vários prompts, a mandar aqui às turras com o chat GPT. É super complicado configurar o Prisma. Super complicado. Porque obriga-vos a utilizar o TypeScript, sendo e muitas vezes nós temos que migrar de JavaScript para TypeScript e é super complicado. E eu é assim, a minha opinião é que se calhar daqui a uns tempos já não temos JavaScript, até se calhar já temos TypeScript nos nossos browsers. Com o desenvolvimento que nós estamos a ter, vamos ter TypeScript nos nossos browsers. Se calhar faz sentido isto que eu estou a dizer. Não sei se é, se não é, mas pelo que eu estou a ver, estamos a caminhar para um desenvolvimento orientado a TypeScript. Por isso é importante vocês entenderem que as bibliotecas mudam, as bibliotecas evoluem, porque há uns tempos para cá o Prisma não era assim e vocês têm que investigar melhor e ter cuidado com vídeos que vêm aí, porque realmente os vídeos que vocês veem aí são antigos, já não servem para esta versão. Tenham muito cuidado com isso, ok? Quando forem ver tutoriais de Node, procurem, procurem na documentação. Vão à documentação sempre ver se faz sentido aquilo que está a ser mostrado no vídeo. Por isso, é isso que eu queria falar. Queria falar-vos da experiência que eu estou a ter aqui às turras com o mestre Jedi, digamos assim. Por isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, subscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações e digam se como é que vocês como é que estão a utilizar o chat GPT neste momento. Se estão a utilizar para aprender, se estão a utilizar para copiar, para fazer batutice. eh, e, e deixem nos comentários o que é que vocês estão a aprender neste momento, o que é que vocês gostavam que eu trouxesse. Se vocês querem que eu traga next, se querem que eu vos traga outra coisa qualquer. E até ao próximo vídeo e fui.